E aí, meus amigos trade, vamos fazer aqui o fechamento da semana só para a gente entender o que é que aconteceu nessa última semana e para a gente começar a se preparar para essa semana que inicia, né? Nosso mercado encerrou a sexta-feira no 171,032. Ele está aparecendo aqui, ó, 448, mas isso aqui apareceu 10h50 da noite ali, acho que é o after, não sei. Sei que o fechamento dele foi aqui, ó, 171,032. Ali mais ou menos com a alta de 1,85. Essa alta, time, foi o suficiente para a gente conseguir valorizar nosso mercado ao longo da semana. Se a gente parar para observar aqui, ó, a gente vinha tomando essa pecadinha ao longo da semana, porém com essa alta de sexta-feira, ele teve força aqui para impulsionar nosso mercado e fechar no positivo. A gente vinha aqui praticamente, ó, se olhar pelo gráfico semanal, de 2 semanas já tomando fumo. E aí na sexta-feira ele deu uma melhoradinha. Se a gente parar para comparar aqui os outros dias, a gente pode perceber que a semana o mercado não andou, tá? Uma semana com poucos indicadores ali, aos modos que a gente já tinha conversado, o mercado não andou tanto assim. Só que a gente precisa separar ali essa recuperação de sexta-feira com o ambiente geral que predominou todos os outros dias, tá? No exterior, o assunto principal foi isso aqui, ó. Títulos americanos, não se falava mais em outra coisa ao longo da semana, tá? Especificamente a partir de terça, quarta-feira que ele ganhou um pouquinho mais de força. Esses títulos aí, ele funciona como uma referência para praticamente todos os ativos financeiros do mundo, tá? Como você sabe, os Estados Unidos ele tem uma referência global. Então, durante a semana, o rendimento do título americano ultrapassou ali os 5%, né? O maior nível alcançado desde 2008, se eu não estou enganado. Ou seja, tem muito tempo que o mercado não consegue atingir esse patamar aqui, muito tempo mesmo, tá? Isso chamou atenção porque, querendo ou não, mostra que os investidores ali estão exigindo uma remuneração maior para financiar o governo americano por um período mais longo. Isso aqui a gente vê muito no Brasil, tá? É o famoso risco Brasil. Quando a gente percebe que o risco de investir no país ele está muito alto e a galera começa a exigir um prêmio um pouco maior para aportar capital. Só que agora isso está acontecendo nos Estados Unidos. Aí você está se perguntando agora, cara, mas por que, mano? O que é que tá jogando esse título lá em cima? Só que aí não tem uma razão só, né, time? São 3 fatores. Primeiro é o crescimento da dívida dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos ele praticamente financia o mundo, é um país que opera em dívida constante. Segundo motivo foi o aumento da oferta desses títulos. E o terceiro é a dúvida sobre os gastos públicos, sem contar da inflação continuar ali elevada por mais tempo. Então, quando esses rendimentos eles sobem, o efeito ele vai se espalhar de maneira muito rápida. Só que aqui nós temos um pequeno problema, tá? Quando esse efeito desses títulos ele começa a se espalhar, ele não fica contido nos Estados Unidos, ele espalha para os outros mercados. E aí, como eu falei para vocês na semana passada, lembra que eu falei que tá difícil o investidor brasileiro colocar capital na nossa bolsa por conta dos nossos títulos, por conta do nosso tesouro, né, que está pagando muito bem, nosso juros está muito alto, então não vale a pena, sendo que o cara está ganhando ali 1% ao mês sem fazer porra nenhuma. A mesma coisa está acontecendo com os Estados Unidos. Esses títulos eles estão ficando cada vez mais atrativos. E aí é melhor você colocar o dinheiro nos títulos sabendo que você vai ganhar um quero-quero garantido, ou você se arriscar, se aventurar nas ações, né? Partir para países emergentes, essas coisas aí, né? Não vale a pena, sendo que eu posso deixar meu quero-quero ali guardadinho sem medo de ser feliz? É claro que não. Foi justamente por isso que os mercados aí acabou meio que sofrendo um pouquinho com isso. E eles sofreram por quê? Porque a galera começou a migrar para os títulos americanos, começou a levar o quero-quero para lá. Outro ponto importante é o quê? Que as empresas de tecnologia especificamente são muito sensíveis a esse tipo de coisa. Elas são sensíveis a esse movimento, porque a gente sabe que grande parte do valor ela depende muito dos operadores para os próximos anos. Então, por exemplo, o Nasdaq, né, que tomou uma sapecada semanal ali, 2%, o S&P tomou mais ou menos 1,5%, né, Dow Jones também tomou uma sapecadinha. Então, isso acaba atrapalhando os mercados de maneira geral. O governo americano até tentou, né, se esforçando bastante ali para reduzir essa tensão, aplicando ali as recompras de título a longo prazo, não sei o que. Essa medida, ela até ajudou um pouquinho a segurar a bordoada ali que os títulos estavam dando, trouxe um pouco de liquidez ali, deu um alívio, só que somente isso não elimina as preocupações com o resto da trajetória fiscal
dos Estados Unidos. Então a gente está vendo aí uma preocupação com a dívida gigante. Eu ia até falar um pouquinho desse assunto para vocês, mas tanta coisa para fazer, acabou que eu não consegui reunir todas as informações que eu queria para passar para vocês. Mas ao longo da semana a gente pode trocar uma ideia sobre isso aí na nossa sala, tá? Aqui no Brasil, a gente também, né, começou a semana ali com a combinação de desaceleração, assim, desaceleração econômica no caso, né? Algo muito bom. O IBCBR ele veio um pouco abaixo ali das expectativas e aquilo que a gente conversou quando foi divulgado. O IBCBR vindo mais fraco, como a gente sabe que ele é uma prévia do PIB, e por um lado isso é muito bom. Então isso traz o quê? Duas interpretações para a gente. De um lado a gente tem a economia mais fraca e economia mais fraca é muito bom porque acaba reduzindo ali a Selic, né? Acaba deixando mais espaço para cortar juros. Por outro lado, essa desaceleração ela também pode diminuir um pouco o faturamento das empresas, ela pode aumentar a inadimplência e piorar a qualidade do crédito. Engraçado é que a gente conversou sobre isso também na semana passada. E ao mesmo tempo que isso aqui aconteceu, o país ele continua vivendo sobre as dúvidas com as contas públicas. Então, nos Estados Unidos, eles estão tendo preocupações com as contas públicas. Aqui no Brasil, ele também está tendo esse tipo de preocupação. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, a gente está mais endividado que... Eu não vou nem falar, mas estamos todos endividados também. O último dado disponível, meus amigos, como vocês podem ver aí, mostra que a gente está aí com a dívida de aproximadamente 10 trilhões, 10,8 trilhões de reais, equivalente a 81,9% do nosso PIB. Então, em 12 meses, os gastos com juros chegaram a cerca de 1,6 trilhões ou 8,8% ali do nosso PIB. E aí o que acontece, meus irmãos? Quanto maior a percepção do risco fiscal, maior tende a ser a remuneração exigida pelos investidores. Ou seja, nos Estados Unidos está acontecendo isso aqui também. É como eu expliquei, o problema é que lá a escala é muito maior. O Wall Street está endividado, a galera percebeu, o fiscal está com risco e a galera está cobrando um prêmio maior para investir e deixar o capital guardadinho por mais tempo. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A gente está endividado, estamos passando por problemas e o mercado está exigindo uma remuneração cada vez maior para deixar o dinheiro guardadinho por mais tempo. É o famoso risco Brasil. E isso aqui pode elevar principalmente os juros de longo prazo e tornar o crédito mais caro, tanto para as empresas quanto para os consumidores. E essa relação aqui, como que eu estou falando para vocês, de dívida, juros essa preocupação com o crédito e a inadimplência, acaba explicando um pouquinho as dificuldades de algumas empresas aí estar enfrentando, como foi o exemplo das Casas Bahia que nós falamos também na semana passada. É claro que, vamos ser honestos aqui, tá? Eu não posso pegar uma situação única, uma situação isolada e concluir que todo varejo está passando por isso e que a economia brasileira está quebrando. Porém, vamos colocar Porra, esqueci o nome agora. Me ajuda aí, cara. Cara, como é o nome? Eu não vou cortar essa parte não, que eu não lembrar. Lembra aí, porra. Um sinalzinho que faz assim, ó. Lembra aí, meus amigos Tade. Lembra aí que eu vou... Daqui pro final do vídeo, se eu lembrar o nome, eu falo aí. Mas é um sinal que faz assim, ó. Por exemplo, eu quero falar, eu boto aqui, ó. Tá porra, não é bem assim, não. É isso aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Cara, fugiu da mente agora. Entre aspas, não. Vocês entenderam, né? Vamos colocar um negocinho aqui. Lembra o nome aí, digita aí se você lembrar. Manda no grupo aí que fugiu da mente. Esse aqui, ó. Caralho, deu um branco aqui agora. Mas esse sinal aí. Vamos colocar esse sinalzinho aqui, tá? Que eu não sei o nome agora, fugiu da mente. Por quê? Eu não posso pegar um caso isolado de Casas Bahia e querer generalizar. Ok. Só que esse episódio dessa empresa quebrando mostra como as empresas que operam mais alavancado, elas ficam mais vulneráveis quando passam ali muito tempo convivendo com crédito mais caros. E o nosso crédito está caro há muito tempo. A gente tem um consumo ali que vai enfraquecendo, a gente tem ali dificuldades para gerar caixa. E elas acabam sofrendo com isso. E detalhe interessante, tá? Eu não sei se vocês viram ao longo da semana, que então, como eu falei, não consegui reunir todas as informações que eu queria. Mas algumas empresas, tipo a Volkswagen, algumas empresas começaram a fazer uma demissão em massa. Tem várias empresas demitindo aí a galera em massa por conta desse tipo de coisa, por conta da dificuldade do crédito, por conta da dívida da empresa que vai aumentando e vai ficando cada vez mais caras devido aos juros. Então, estamos passando aí por um probleminha. E por que eu estou falando de Brasil? Porque o problema do Brasil ajuda a explicar o problema da semana dos Estados Unidos.
esse problema com o fiscal. A gente tem problema com o fiscal aqui, é tipo beber água, é normal. Agora, os Station, aí liga um alerta gigante, tá? Liga um alerta gigante, é justamente o que aconteceu com o mercado. O mercado ligou esse alerta e falou, sabe de uma? Se os caras estão endividados, vamos ficar esperto nesse rolê aí, tá? Falando agora especificamente da sexta-feira, tá? Quero falar aqui da sexta-feira que deu um movimento muito bom, um movimento bem interessante. O mercado subiu de maneira bem agressiva. E para essa subida aqui, a gente teve dois motivos, entre aspas, né? Dois motivos aqui relevantes. Primeiro, foi por conta lá do exterior, que deu aquela acalmada. Os títulos, como eu falei com você, deu uma segurada nas emoções. E com isso, as bolsas, não só americanas, mas ali, geralzão ali deu uma subidinha, bem no último pregão. Sem contar que o dólar acabou perdendo força no mundo. E depois, a gente tem o segundo motivo, né? A gente teve um alívio mais importante aqui em relação ao Brasil e os Estados Unidos. Como vocês podem ver aí, ó, o Lulinha e o Donald, os caras conversaram aí por mais ou menos 1h20 sobre comércio, segurança e conflitos internacionais. Então, a sinalização de que as equipes ali dos dois países poderão voltar a trocar ideia, poderão voltar a negociar, isso reduziu temporariamente, é claro, né? Aquele risco de uma escalada maior nessa guerra comercial, e aí deixou o mercado um pouco mais cauteloso. É claro que não significa que o problema entre os dois já foram resolvidos, os dois são grandes amigos e pode ir pro bar tomar cerveja, não é bem assim não. O que mudou foi a percepção de que existe espaço para negociação. Então os caras falaram, pô, a gente não tinha nada, os caras estavam aí trocando soco, já tá chamando o outro de meu bem, daqui a pouco já tá sendo para tomar uma, então vamos, isso aqui foi positivo. Foi positivo para o mercado. É claro que, meus amigos, é como eu falei para a galera, alguém sempre sabe de alguma coisa, porque isso só aconteceu, não foi ali na hora que a gente estava operando. Aconteceu depois. O mercado estava positivo já contando com esse rolê, contando com títulos. Isso aqui foi só um catalisador para o mercado. Por quê? Porque ele já tinha regiões para buscar lá em cima, como conversamos, regiões que ele precisava buscar. Então, junta isso com alívio, com essa questão aqui, o mercado, opa, é justamente o motivo que nós precisávamos. Estamos bem na fita. Então foi isso que mudou, tá? Esse alívio ali, ele apareceu diretamente nos preços. Então, basicamente, meus amigos, para a gente olhar aqui, só vou colocar novamente aqui, ó, no diário. Basicamente, ó, foi isso aí. Uma semana sem muitos indicadores, uma semana um pouco travada. A gente ficou à mercê de break news. Como eu falei com vocês, que eu não gosto de operar esse tipo de semana. Geralmente é uma semana um pouco difícil, tá? Porque a gente opera break news e break news não tem hora para sair. Basta a gente olhar ali, porra, o que vai acontecer, tem noção do nada mudou. Aí é assim que funciona esse tipo de semana. E aí vocês têm que entender. Nesse tipo de semana, diminui. Cautelinho, porra, vamos de boa. Pega seu quero-quero, entre em operações confirmadas e vamos embora. Ó, segunda-feira o que ele fez? Nada, irmão. Olha lá, ó. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Na sexta-feira ele foi. E aí rompeu uma máxima importante aqui, tá? Para essa semana, o que é que a gente vai ter aqui? Não vai ser uma semana simples, tá? Uma semana bastante agitada, com muitos movimentos. Se a gente der uma olhadinha aqui, o principal direcionador da semana vai continuar sendo o quê? Títulos, pai. Tem que olhar para títulos, não tem jeito. Tem que olhar para os títulos americanos por conta disso que a gente acabou de conversar. A dívida e o olho no fiscal. Como a gente viu essa última semana, é isso aqui que está passando a cal do dia. Está passando por um momento delicado, então isso pode trazer cautela para os mercados, principalmente para emergentes, como eu falei com vocês. Não sei se vale a pena eu pegar meu quero-quero, botar para jogo, sendo que eu tenho um lugar que eu posso deixar meu quero-quero rendendo sem risco praticamente, né? Sem risco. Então vamos ficar esperto, tá? Vamos ficar ligeirinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo carregar no investe. Às vezes o Jonas ele paga de maluco assim, né? É o inimigo tentando sobre as nossas vidas, mas não vai prevalecer. Aqui já foi. Vamos lá. Para segunda-feira aqui, meus amigos Trade, o que é que a gente tem? Primeiro ponto, Boletim Focus. Boletim Focus é importante, você sabe disso, inflação, perspectiva de juros futuro, cara. Estuda aí. Então, semana que vem, segunda-feira, tem inflação. Também a gente precisa ficar ligeiro no quê? A gente tem que acompanhar de perto, meus amigos, essa conversa aí do Lula com o Donald, tá? Por quê? Porque essa ligação que eles tiveram aí de 1h30 até reduziu ali temporariamente o risco de um aumento ali das tensões entre Brasil e Estados Unidos. Porém,
ainda não produziu um acordo definitivo. Cara, eu vou pesquisar aqui, que eu não tô ainda. Nome desse sinal. Não é possível, cara. Cadê? Deixa eu botar outro aqui, né? Vamos nesse sinal aqui, eu não tô. Parênteses aí, porra. Cara, eu tava aqui, pô, vamos botar um parênteses aqui. Agora sim, pô, eu tava aqui pensando, eu tava falando com vocês aqui, pensando no nome do sinal, cara. É assim que funciona a vida, irmão. A vida não é morango, não. Então, meus amigos, como eu tava dizendo, qualquer coisa, né? Vamos colocar entre parênteses, né? Qualquer notícia sobre uma nova rodada ali, sobre novas negociações, isso pode acabar mexendo com o mercado, tá? Vamos ficar bem atento a isso aí. E na terça-feira, pai? Time, na terça-feira, a atenção ela fica onde? Ela fica nos Statement, por alguns fatores. Primeiro, porque a gente vai ter confiança do consumidor. Aqui, ó, confiança do consumidor. A gente vai ter vendas de casas novas. E esses dois dados aqui, como eu já falei com vocês, são de inflação. É inflação. Tá com esse nomezinho aqui, mas mostra a inflação nos Statement. Então, sem contar que a gente vai ter o quê? Isso aqui, ó. Leilão americano de 2 anos. E aí tem um ponto bem interessante. A gente sabe que geralmente, tá? Esse tipo de leilão, ele não movimenta o mercado. Várias vezes você vê isso aqui com 2 estrelas e não movimenta o mercado. Só que esse leilão ele vai mostrar para a gente o quanto que o governo americano precisará pagar para continuar se financiando. Então, se por um acaso, né, somente se tiver uma procura maior pelo título, muita gente quer um título, o rendimento ele pode recuar. Agora, se a demanda for fraca e os investidores falarem, eu não quero essa taxinha aqui não, essa taxinha aqui eu não quero não, eu quero uma taxa muito maior. Eu quero que vocês botem aí 5%, 5,30%, imagina. Então a gente pode ter uma pressão sobre a bolsa gigantesca. Por quê? O cara está exigindo prêmio maior e vai todo mundo para os títulos, cara. Eu tô falando para vocês. Então, vamos ficar espertos, tá? Isso aqui vai acontecer 14 horas. 14 horas você não vai estar na frente do gráfico. Assim espero. A não ser que seja seu único horário de operar. Ou se você for um cracudo do caralho. Mas como eu sei que aqui não tem cracudo, só tem gente que sabe o que tá fazendo e o homem composto não domina aqui. 14 horas você não vai estar na frente do gráfico. Só se for o único horário que você tem para operar. Então, meus amigos, cautelinha, tá? Cautelinha que a vida não é um morango. E na quarta-feira, pai? Quarta-feira é o dia que a gente pode dizer assim, é o dia mais carregado da semana. Tem tudo para ser o melhor dia e tem tudo para te lascar. Então, cautelinha nessa bagaceira aqui, tá? Quarta-feira a gente já começa aqui no Brasil, com a inflação. IPCA 15, lembrando, essa inflação aqui não é oficial, ela é uma prévia, então vamos ficar esperto, porque mesmo assim ela faz preço. 9,6 nós temos o quê? Núcleo de inflação nos States, ou seja, a inflação aqui e inflação lá, 2 países que estão fodidos, endividados aí, cheio de alteração, né? Então vamos ficar esperto aí com isso. Não contente com isso, nós temos o quê? PIB americano e pedidos de bens duráveis. Mas aqui só foca no PIB americano, que é o principal. PIB, inflação. Aqui no Brasil e lá fora. Então, o PCI, a gente sabe que ele deve receber ali atenção redobrada, porque ele é uma das medidas ali, a inflação, assim, utilizada pelo Fed, né? A gente sabe que isso tem escala global. Então, já fique esperto para vocês, meus amigos trade. Primeiro movimento da quarta-feira, de 9 horas até 9h30, não é aquele movimento agressivo, ele vai precificar a nossa inflação. Para que o mercado venha acelerar, ele vai esperar o quê? Vai esperar a inflação nos Estados Unidos. Então ele acelera. Já sabe que é assim que funciona. E o PIB? Esse PIB aqui dos States, meus amigos, eu já falei com vocês, ele é importante. Só que ele é só uma revisão dos resultados do segundo trimestre. Então ele não tem essa importância gigante aqui, tá? Não tem. E outra coisa que a gente tem que estar atento é o quê? Deixa eu percurar aqui. Cadê? Deixa eu ver. Cara, ele não tá aqui. Aqui, achei. 14 horas nós temos o que de novo? Leilão de títulos, ou seja, só que agora é de 5 anos, ou seja, na terça é de 2, na quarta-feira é de 5 anos. E aqui também é relevante, tá, time? Porque, porra, já expliquei, não vou explicar de novo, mas é a mesma lógica. E para fechar a quarta-feira, né, depois que as bolsas americanas estiverem fechadas, vai sair balanço da Nvidia. E, cara, já falei com vocês a respeito disso. A Nvidia virou um termômetro no mercado. Ela é o principal resultado corporativo da semana. Como a Nvidia ela possui um peso muito grande em Nasdaq, tanto em Nasdaq quanto no S&P,
qualquer surpresa que vier aqui pode afetar não somente a Nvidia, tá? Pode afetar o sentimento internacional e isso aqui vai ser precificado na quarta-feira, então na quinta-feira, porque como sai depois do fechamento, os caras vão se preparar na quarta-feira, tomar bordoada de inflação e PIB e tudo isso, e na quinta-feira que vem a precificação. Então, meus amigos trade, vamos ficar esperto, tá? Na quinta-feira, o que é que nós temos aqui? Outro dia delicioso. A gente tem aqui investimento direto logo na abertura, porém temos o quê? PNAD. Temos a PNAD contínua aqui, né? Que vai sair no Brasil, uma delícia. Então, também vai ser... Ah, outra coisa que eu esqueci de falar. Na quinta-feira vai dar início lá a um simpósio. É o simpósio Jackson Hole. É um evento ali que vai reunir as principais autoridades dos bancos centrais do mundo. Ou seja, praticamente, não vou dizer que é praticamente, mas boa parte dos banqueiros centrais vão estar concentrados nesse evento, nesse simpósio. É importantíssimo, cara, esse evento é importantíssimo para o mercado. Só que na sexta-feira é que vai acontecer a fala do Kevin Walsh. E aí a gente já fica ligeirinho na sexta-feira aqui, ó. Sexta-feira, olha lá, ó, simpósio Jackson Hole, não vai mudar em nada, porque aqui é só início, tá? A bagaceira começa aqui, ó. Aí na sexta-feira nós temos o quê? Dívida bruta do Brasil, olha que maravilha. E aí 9 horas começa de novo o simpósio, porém o problema tá aqui, ó, 11 horas, tá vendo? Discurso dele, do vagabundo. O que é que a gente tem que ficar atento? O mercado ele tá esperando que esse cara fale alguma coisa que seja útil, porque como a gente já conversou sobre isso, esse maluco é totalmente diferente do... Cara, esqueci o nome dele agora. Porra, tô meio esquecido hoje, né, time? Me dá um crédito aí. Mas esqueci o último presidente do Fed lá, o Jerome. O Jerome, ele é um pouco diferente do Jerome. Então, o que é que acontece? Ele não fala com a ideia dele, ele não fala, ele não dá pista. Então, como vai ter o discurso, o mercado ele vai tentar descobrir ali se o Fed está mais preocupado com a inflação, com a desaceleração da economia, como que ele está vendo o risco fiscal. Então, sexta-feira o mercado vai girar em torno disso. Se esse discurso indicar que os juros elevados pode ficar um juros elevado por mais tempo, já sabe, né? É fumo nos mercados. Então, daqui para lá, vamos preparar. E na próxima sexta ainda tem muita coisa para acontecer. Além de sair desses eventos que já estão previstos, como eu falei, e que tudo isso aqui que eu estou falando para vocês é somente o que está previsto no calendário, tá? A gente tem que ficar esperto em outras coisas. Primeiro, o que eu já falei lá a respeito de Brasil e Estados Unidos, a gente conversou há pouco tempo. Segunda coisa é que o ambiente eleitoral no Brasil ele começou a dar as caras. Até o momento, eu pesquisei aqui, não tem uma grande pesquisa eleitoral com a divulgação confirmada para essa semana, tá? Só que mesmo assim pode aparecer ao longo da semana. Só que o problema agora não é somente as pesquisas. Por quê? As declarações que cada candidato faz, as alianças que esses caras estão fazendo e esses registros aí, né, de novas pesquisas, não sei o que, querendo ou não, traz volatilidade para o mercado. Então essa é a segunda coisa que a gente tem que ficar aqui, ó, com as anteninhas em pé. Terceira coisa é o de sempre, é o petróleo. Essa baixaria aí entre Estados Unidos e Irã deixa o petróleo cada vez mais sensível. Então a nova alta ali da commodity, de um lado ela ajuda a petro, de outro lado ela atrapalha juros, e aí não vou entrar nesse assunto porque a gente já conversou bastante sobre isso. Então, meus amigos trade, quarta-feira será o dia ali com maior concentração de informações. Então, como vocês podem ver aí, ó, a semana tá maravilhosa, time. Estamos cheia de indicadores, cheia de notícias relevantes, cheia de coisas pra gente fazer, totalmente diferente da semana passada. É uma semana que eu amo operar. Só que é só isso. É só isso. É só a gente ficar atento a esse rolê aqui, tá? Ficar atento a essas coisas que a gente vai conseguir sair bem. Na questão gráfica, meus amigos trade, eu vou ficar devendo para vocês por o seguinte. Primeiro porque eu não priorizei marcar gráfico ainda. Apesar que o meu gráfico tá marcadinho, mas tá marcadinho ainda de sexta-feira. Eu não mudei. Tá vendo? Sexta-feira. Eu vou deixar para marcar esse gráfico amanhã de manhã, porque a atualização da BT está atrasada. Então, automaticamente eu vou esperar sair para poder marcar e pegar minhas regiões e ver ali direitinho, tá? Mas a gente vai se falando. Amanhã eu mando para vocês aqui mando para vocês as marcações, tudo direitinho. Que a gente tenha uma semana maravilhosa, ou melhor, que façamos uma semana maravilhosa, né? Qualquer dúvida, minha rapaziada, estou à disposição de vocês, tá? Conta comigo sempre, sabe que a gente está aqui para crescer e evoluir todo mundo junto. Ó, já tem até uma diquinha aqui, ó. Deixar aqui, hein? Mas não vou mudar agora não, que é para não me atrapalhar. Beleza, minha rapaziada? Big beijo. Qualquer coisa, fala comigo. Tô à disposição e... O quê? E aí? Salam aleikum? Salam aleikum?
É salam aleikum, porra? Não. Como é o nome? Namastê. É isso aí. Tamo junto, meus amigos. Pô, agora vocês viram aqui a tela que eu gravo. Já era. Vai ficar assim mesmo. Tamo junto.